Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Semente Exata. Eu me chamo Ricardo Coelho. A gente vai resolver agora juntos, uma questão do Enem referente ao ano de 2014. Eu estou aqui com o meu celular em mãos para que eu possa ler o texto. Aí peço para que eu possa ler a questão, melhor dizendo. Peço que vocês acompanhem junto comigo, tá? Eu vou ler e vocês acompanhem a leitura aí, por favor. Diz assim: uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12 toneladas. O ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte, e o restante da carga será distribuído igualmente entre os outros 2 pontos de sustentação. No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos 3 pontos de sustentação serão, respectivamente, vamos analisar com calma, tá? Essa questão aqui, ela requer muita cautela. Sempre que vocês se depararem com uma questão de problema matemático, lembre-se o seguinte: vou visualizar como se eu estivesse vendo um filme, como se eu estivesse vendo um desenho, tá? Por quê? Porque no filme e no desenho sempre vai ter os personagens. Então tem aqueles personagens que são mais relevantes para a história e tem aqueles personagens que não são tão relevantes, segundo as suas ações. Então tem personagens que as ações deles vão interferir e criar um impacto mais forte na história do que outros. Aqui é a mesma coisa. Então aqui está se passando uma história. A gente precisa identificar qual que é essa história, quais são os personagens e o que significa, o que representa cada personagem para a história como um todo. Tá? Eu vou clarear para vocês. Eu vou estar sempre falando isso, essa questão da história, tá? Fazendo essa analogia com os problemas matemáticos, porque é muito importante isso. Quando vocês começarem a visualizar assim, vai clarear muito, tá? Vamos lá. Eu vou ler por parte e vou esclarecendo cada parte. Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai ler isso aqui e não vai conseguir visualizar o que está acontecendo. Então por isso que eu vou detalhar algumas palavras aqui, tá? Quando a questão diz assim, uma ponte precisa ser dimensionada, o que é dimensionar? O que a questão está querendo dizer com isso? É que vai ser construída uma ponte e que essa ponte vai ter um tamanho. Ela tem os seus elementos, Vamos chamar de pilares, que são esses 3 elementos estruturais, que vão sustentar a ponte. E é preciso definir qual que vai ser a altura desses pilares, é preciso definir qual que vai ser a largura desses pilares. Isso é em função da carga que esses pilares vão receber, que a ponte vai receber. Obviamente que tem muitas outras variáveis aí. Para mim, para o calculista determinar qual que vai ser a espessura de um pilar, seja de uma ponte, de uma casa, não é só ele tomar ciência da carga que esse pilar vai receber, ou os pilares. Isso vai depender do material que ele vai usar, se vai ser um pilar de concreto armado, se vai ser um pilar metálico, se vai ser um pilar de madeira, o tipo de material, no sentido da resistência. Eu tenho vários tipos de pilares que eu posso fazer com concreto. Cada concreto ele pode ter uma resistência diferente, tá? Aqui a gente está contextualizando a situação, beleza? Vamos lá. Então dimensionar isso é determinar, vou falar de uma forma bem simples, tá? Determinar o tamanho da estrutura, tá? Que seria a altura, vai ser a largura, etc. E calcular, obviamente. De forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Então vamos lá. Eu vou fazer um croquis aqui, tá? Um rascunho, fazer aqui, ó. Então a ponte está aqui. Vamos imaginar aqui uma ponte de concreto armado, por exemplo. Aí o problema diz que tem um pilar aqui, no centro. E tem 2 pilares.
nas laterais. Ok, deixa eu ver a outra parte aqui. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12 toneladas. Ou seja, então a carga, dá para ver que dá. Vou colocar aqui de vermelho, tá? A carga máxima que essa ponte vai suportar, ou seja, ela vai ser projetada, calculada para receber 12 toneladas. Até 12 toneladas, quem fez o cálculo, ele se responsabiliza, que essa ponte tem que suportar, tá? Ok. Continuando a leitura, a carga máxima suportada pela ponte será 12 toneladas. O ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte e o restante da carga será distribuído igualmente entre os outros dois pontos de sustentação. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que eu vou colocar de azul, ficou meio claro, né? Pelo menos para mim, olhando no vídeo, ficou meio claro aqui. Vou fazer assim, ó. Então, 12 toneladas, tá? Continuando. Então, eu já sei o que o problema nos diz. Que esse pilar aqui central, ele vai receber 60% da carga máxima, ou seja, 60% de 12. E esses dois pilares aqui vão receber a mesma quantidade de carga. Vou tentar fazer aqui, vou tentar ser fiel, tá? A proporção. Como esse central vai receber mais carga, vou partir do princípio que ele vai ser um pouco mais largo, tá bom? Lembrando que estamos usando o mesmo tipo de concreto para os três pilares, as mesmas condições de execução na obra, mas esse ponto é um detalhe que o problema nem entra muito a fundo, tá? É só para vocês terem mais um discernimento sobre esse assunto, porque vocês precisam contextualizar. Todo problema tem que ser contextualizado. A matemática não é somente conta, tá? Aqui ficou desnivelado, né, gente? Perdão aqui, ó. Vou tentar fazer aqui mais nivelado. Não repare se ficar um pouco torto não, porque é isso aí, a gente está aprendendo, né? Ok, então voltando aqui, a gente tem três pilares. O que o problema nos diz? Que a carga máxima que esses pilares vão suportar é de 12 toneladas. E ele diz também o seguinte, que o pilar central, a sustentação, né, central, o ponto de sustentação central, que é o pilar do meio, ele vai receber 60%. Então vou colocar aqui, ó, 60% de 12 toneladas. E o que restar vai ser distribuído em partes iguais com os outros dois pontos de sustentação, que são os outros dois pilares, em partes iguais. Então eu tiro 60% de 12 e coloco aqui. É o que esse pilar vai suportar, vai aguentar, tá? E o que sobrar, eu vou distribuir em duas partes iguais. Metade para esse, metade para esse. Então, se eu tenho 100%, temos aqui, ó, 100% da carga não é igual a 12 toneladas? 100% da carga é igual a 12 toneladas. 60% vai para o pilar central. 60% vai para o pilar central. Eu tenho que encontrar quanto é 60% de 12. Aí, se eu pegar 100% menos 60, é igual a 40. 40 dividido por 2, vou dividir por 2. Então, eu vou ter aqui 20% para esse pilar, mais 20% para esse pilar. Se eu somar 20 mais 20 dá 40, mais 60, 100%, que corresponde a 12 toneladas. Ou seja, a gente está detalhando como que essa carga vai ser distribuída entre os pilares, em percentual, e a gente vai achar o valor em tonelada, tá bom? Toneladas.
Tá, aqui tem vários caminhos que a gente pode escolher, né? Vamos fazer da seguinte forma. Deixa eu ver aqui. Vamos encontrar 10%. A gente encontra 10% de 12. Como a gente quer encontrar 60%, a gente multiplica por 6. Tá? Porque se 10% corresponde a um determinado valor, se eu multiplicar 10% por 6, eu vou encontrar o valor correspondente a 60%. Tá legal? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Eu poderia até ir por um caminho mais simples, mais rápido, mas eu vou por esse caminho, tá? Para ficar didático. 10%. Vamos colocar aqui, ó. 10%. D multiplicação 12, porque são 12 toneladas. 2 sobre 1. Multiplicação de frações, por isso que eu vou colocar 1 aqui. Para multiplicar o 100 por 1. Esse denominador por esse denominador. Vou simplificar essa fração. 10 sobre 100, eu posso cortar esse 0 com esse 0. Porque eu desloco a vírgula aqui uma casa para a esquerda, então vira 1. Essa fração virou 1 sobre 10. Vezes 12 sobre 1. 1 vezes 12? 12. 1 vezes 10? 10. Eu vou continuar aqui, ó, tá? Continuar. Vou trazer para cá, ó. 12 sobre 10. Eu vou simplificar essa fração. Qualquer número dividido por 10, eu posso deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então a vírgula está no final do 12. Eu vou deslocar do 12 para cá, ó, a vírgula. Então vai ficar 1,2 toneladas. 1,2 toneladas. Tá bom? Ok, então 60%. Não, peraí, isso é 10%, perdão. Encontramos primeiro 10%. Então sabemos que. Deixa eu ver se eu faço uma observação aqui. Eu vou deixar aqui por um momento, ó. 10% é igual a 1,2 toneladas. 10% é igual a 1,2 toneladas, tá? Vou apagar aqui por um momento, ó. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Ok. Quando eu vou encontrar 10% de alguma coisa, antes de eu fazer essa conta, eu já posso visualizar o seguinte. Eu posso dividir essa uma coisa por 10. Por exemplo, eu quero encontrar 10% de 12. Então eu posso dividir 12 por 10. E eu já sei que quando eu divido o número por 10, é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então esse 12 vira 1,2. Foi o que aconteceu aqui. Eu poderia já ter feito isso aqui em segundos. Resolver essa questão em segundos, de cabeça. Mas eu estou fazendo passo a passo e estou detalhando para vocês aprenderem, tá bom? Aqui no card eu vou deixar a aula onde eu explico para vocês esse macete de deslocar a vírgula, dividir por 10, tá? Ok, dividir por 100, por 10 mil, ou multiplicar também, porque isso ajuda muito. A gente faz cálculos muito rápidos, né? Inclusive para encontrarmos porcentagem. Tá bem, encontramos 10%. Olha só. 10% vezes 6 não é igual a 60%? Se eu multiplicar 10% vezes 6, ou seja, 10% mais 10% mais 10%, ó, 6 vezes 10%, mais 10%, mais 10%, mais 10%. Se eu fizer isso 6 vezes, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Que é a mesma coisa que eu multiplicar por 6, eu vou ter 10% mais 10, 20, mais 10, 30, 40, 50, 60%. Estou sendo bem didático. Tá, então se 10% vezes 6 é igual a 60%, eu vou pegar o valor correspondente a 10% em toneladas e vou multiplicar por 6. Eu vou achar o correspondente a 60%. Tá? É o que a gente vai fazer aqui, ó. 1,2 vezes 6. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 1, 6. Com mais 1, 7. Eu tenho uma casa que a vírgula deslocou, ó. Uma casa. A vírgula deslocou uma casa da direita para a esquerda. Eu venho no resultado uma casa. 7,2. 60% de 12 toneladas é igual a 7,2 toneladas. Tá? Então encontramos
60%. Nós poderíamos, né, ter feito a seguinte conta, ó. A gente poderia ter vindo aqui e feito assim, ó, 60% de 12. Mas aí a gente iria encontrar 60%. Por que eu fui por esse caminho? Porque através desse caminho eu já vou encontrar a resposta da questão. Porque eu encontrando 10%, para mim encontrar 60%, eu multiplico por 6, foi o que nós fizemos. Agora eu preciso encontrar quanto? Qual que é o valor que eu preciso encontrar agora? Eu preciso encontrar 20%. Porque eu sei que 20% esse pilar vai receber de carga e esse também. Eu tenho 10%. 20% não é igual a 10% mais 10%? 10% mais 10% é 20%. Ou seja, 20% é igual a 10% vezes 2. Multiplicar por 2 é somar o mesmo número duas vezes. Então eu vou multiplicar por 2 esse valor. Por quê? Porque 10% é igual a esse valor. Eu quero o dobro de 10%. Então eu vou encontrar o dobro de 1,2 toneladas. Encontrar o dobro é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então foi por isso que eu calculei aqui 10% e não calculei 60% primeiro. Primeiro encontrei 10, multipliquei por 6 e encontrei correspondente a 60% em toneladas. Agora eu pego 10 e multiplico por 2. O valor de 10%, né? Eu quero 20%. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. A vírgula deslocou uma casa da direita para a esquerda. Desloca uma casa. Então, 20% de 12 toneladas é igual a 2,4 toneladas. Tá, então, já encontramos aqui a resposta. Tá? 60% é igual a 7. Vou colocar de preto, tá? Porque a gente vai colocar percentual em toneladas. 7,2 toneladas. É 60%. 20%, 2,4 toneladas, que é o mesmo valor que esse pilar também vai suportar. Tá legal? Então tá. Vamos fazer uma reflexão aqui, para a gente entender melhor o que aconteceu. Me parece que fala no futuro, né, que vai ser dimensionada uma ponte, onde ela vai ter três pilares, tá? Aí fala pontos de sustentação, né? Mas são 3 pilares, onde o pilar central vai receber 60% de 12 toneladas, que é igual a 7,2 toneladas, e o que restar vai ser distribuído em partes iguais para os 2 pilares laterais. Então, de 100%, tá? 100% é igual a 12 toneladas. A gente está falando em percentual e depois a gente fala em toneladas. 100% menos 60 é igual a 40. 40 dividido por 2 é igual a 20. Então, esse recebe 20% da carga máxima, porque o problema está dizendo o seguinte, ele está supondo, né, uma situação. Qual a situação? Que vai ter um dia que naquele determinado momento, essa ponte vai estar recebendo 12 toneladas ao mesmo tempo ali. Aí vão ter vários veículos, carretas, ônibus, carros, pode ter passarela, pessoas também passando ali. Então esse problema diz, ele está simulando uma situação real, tá? Que pode acontecer. Essa ponte foi projetada, ela foi dimensionada, calculada para receber até 12 toneladas, a carga máxima. O que isso quer dizer? Que se em algum momento, juntando o peso de todos os veículos que aqui passarem ao mesmo momento, pessoas, etc., se a carga for maior do que 12 toneladas, essa ponte pode cair. Vamos falar de uma forma bem clara, tá? Poderia usar aqui o termo colapso, né? Que é o termo técnico, mas não vem ao caso. Então essa ponte pode trincar os pilares, né? A estrutura dela fica comprometida. Então, quem calcular essa ponte para receber 12 toneladas como carga máxima,
Então ele se responsabiliza, olha, essa ponte pode ser utilizada, tá? Para receber até 12 toneladas ao mesmo tempo. Obviamente que no projeto vai falar também sobre a questão de tempo de vida, sobre manutenções, que ela tem que receber a carga período de tempo, né? E etc. Eu estou falando isso, gente, porque é importante a gente aproveitar essa aula para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse assunto, porque quando vocês encontram no Enem ou em qualquer lugar uma questão em que vocês não sabem sobre o assunto que está sendo abordado, isso dificulta o entendimento para vocês interpretarem a questão, porque o mais difícil aqui não seria as contas, em nenhuma questão em nenhuma questão mais difícil é. Claro, tem questões que pode ser que sim, mas a grande maioria, o mais difícil é você visualizar, como eu falei no início da nossa videoaula, visualizar uma história. E ali vocês têm os personagens. Aqui a gente tem a história de uma ponte que vai ser dimensionada para receber uma determinada carga máxima de 2 toneladas. Mas aí vamos identificar os personagens, são os pilares, são as divisões percentuais, né? Cada pilar vai receber uma quantidade de carga diferente. No caso, esse central vai receber a maioria da carga, os outros 2 vão receber partes iguais, né? Então, assim, é importante vocês terem uma base sobre vários assuntos. Por isso que ler é importante, né? Quando a gente lê, a gente amplia o nosso campo de visão, né? E a gente pode pegar matemática e criar problemas com ela de várias áreas, sobre a medicina, sobre odontologia, sobre direito, porque a matemática está em todas as partes, né, da sociedade. Então aqui a gente está falando da engenharia civil, né, especificamente. Deixa eu ver se eu vou fazer mais alguma observação. Tá, eu poderia fazer várias observações. Penso eu, me ver aqui em mente agora, que eu vou fazer uma outra videoaula abordando essa questão de uma outra perspectiva. Eu vou deixar aqui no card para vocês, tá? Assistam, porque vai valer a pena. Inclusive eu vou ensinar a resolver essa questão de uma forma assim, relâmpago, sem rabiscar nada no quadro e nem no papel, só aqui, ó, tá bom? Assistam essa próxima aula, eu vou deixar o card aqui, tá bom? Aí vocês assistam. Eu vou colocar lá também, eu não sei o nome ainda que eu vou colocar aqui nessa questão, acho que é nem cálculo de ponte, alguma coisa assim. Eu vou colocar aula 1 e aula 2, tá? Agora, cabe aqui uma observação, gente. Antes de eu falar sobre o gabarito, cabe uma observação. E antes disso também a gente vai fazer o seguinte, ó, 20% é igual a 2,4 toneladas. Ó, se a gente somar aqui, vou deixar só como referência, vou somar isso não. Se a gente somar 60% mais 20, 80% mais 20, 100% é igual 7,2 mais 2,4 é igual a 9,6. 9,6 mais 2,4 é exatamente 12 toneladas. Tá bom? Vamos fazer uma observação. Tem no gabarito aí, deixa eu achar meu celular aqui. Aqui, ó, temos aí a opção A, B, C, D e E. Já no início dessa questão, a gente já pode anular aí três possibilidades de respostas. Quais são elas? A letra D, a letra E e a letra B. Por quê? Olha só. Por quê? Quando a gente vai calcular 50% de alguma coisa, é a mesma coisa que a gente encontrar metade dessa alguma coisa. Por exemplo, temos aqui 12 toneladas. Qual é a metade de 12? É 6. Às vezes, se eu perguntar em porcentagem, para algumas pessoas pode ficar confuso. Quanto é 50% de 12? Às vezes a pessoa fica meio perdida, né, se ela não tiver uma base. Então já guardem isso na cabeça de vocês. Vai uma dica aqui, ó. Eu vou deixar aqui também no card uma videoaula que a gente fala sobre essa questão de 50% é igual a metade, 25% é igual a metade da metade, tá? Então qual que é a metade de 12? É 6. Quando eu falo a metade, é a mesma coisa que eu perguntar 50%. Quanto é 50% de 12? É 6, porque a metade de 12 é 6. Então 50% é igual a metade.
Então, se eu pergunto quanto é 50%, é a mesma coisa eu perguntar quanto é a metade de alguma coisa. Tá. Ok, eu vou perguntar para vocês, quanto é 50% de 12? 50% de 12. Eu vou apagar aqui, para mim ter espaço, tá? Para poder fazer essa observação com vocês. O pilar central, ele não está recebendo 60% da carga total? Tá, o pilar central. Ok. Qual que é o meu raciocínio aqui? No final aqui, inclusive da questão, aparece aí o seguinte, ó. No caso da carga máxima, as cargas recebidas pelos 3 pontos de sustentação serão respectivamente. O que quer dizer esse respectivamente? Quer dizer nessa ordem. Quer dizer que 60% ele está no centro, ou seja, no gabarito, a carga que corresponde a 60% de 12 tem que aparecer no centro. Beleza? Isso é só referência para mim passar o macete para vocês. Se eu falar assim, ó, com o Joãozinho, Joãozinho, me traga o violão e a bicicleta, por favor, respectivamente. Se eu falei o violão primeiro, então ele vai me trazer primeiro o violão, para depois trazer a bicicleta. Se eu falar, Joãozinho, me traga a bicicleta e depois o violão, respectivamente. Ou me traga, ficou redundante depois, né? Se eu falar, me traga a bicicleta e o violão, respectivamente. Eu falei primeiro a bicicleta, depois o violão. Tá? Então aqui, ó, no caso de carga máxima, o que quer dizer carga máxima? Numa situação que vai ter 12 toneladas em cima da ponte. As cargas recebidas pelos 3 pontos de sustentação serão, respectivamente, por que respectivamente? Porque vai ter a carga que corresponde a 20%, depois a 60% e depois a 20%. Porque no problema fala que o pilar central o quê? Está no meio. Beleza? Vamos lá. Então tá, eu falei sobre 50%. 50% de 12, dá para ver aqui, né? É igual a 6 toneladas. Eu sei que a metade de 12 toneladas é igual a 50%, que é igual a 6 toneladas. Se o problema nos diz que 60% vai estar no pilar central, eu já posso pensar o seguinte, eu já vou lá no gabarito e já vou ver o seguinte, ó. 60% não é maior que 50%? Então a carga central tem que ser maior do que 6 toneladas. Não pode ser menor do que 6 toneladas. Um exemplo, não sei quanto é 60% de 12. Tá, mas eu já sei a metade. E 50% é menor do que 60%. Então logo, essa carga em toneladas que vai ser distribuída aqui no pilar central tem que ser menor do que 6 toneladas. E se a gente olhar aí no gabarito, a gente olhar nas opções de resposta, a letra B, a carga central, ela corresponde a 6 toneladas, ou seja, respectivamente está aí 3 toneladas, 6 e 3 toneladas. Eu vou focar na do meio, central, que vai ser minha referência. Ela tem que ser 60% de 12. Eu já sei que 50% é 6. Opa, então essa B está errada, porque 6 toneladas é 50% de 12 e não 60. 60 vai ser um pouco a mais do que 50. 6 toneladas, 50% no caso. Beleza, a gente já pode anular essa questão B, essa opção de resposta B, tá? Então vamos para D. A D, a carga central, 4,8, é menor do que 6 toneladas, é menor do que 50%. 60% não é menor que 50%, é maior. Então logo ela também está errada. A letra E, 3,6, pior ainda. 3,6 é menor do que 6 toneladas, ou seja, é menor do que 50%. E a carga central vai receber 60%. Então a gente fica entre a opção A de resposta e a opção C, né? E vocês podem ver aí que a opção correta é a opção C, que respectivamente é igual a 2,4 toneladas, 7,2 toneladas e 2,4 toneladas. Tá bom? Então a resposta correta aí é a letra C. C de conhecimento. Tá ok? Tá, na verdade eu queria fazer várias observações aqui, porque é uma questão que
que é muito proveitosa, né? Pra gente expandir o conhecimento. Mas é como eu falei anteriormente, eu vou estar deixando aí para vocês no card, tá? Fiquem de olho aí. Uma continuação dessa aula, fazendo observações. Beleza? Então tá. Peço a vocês, por favor, que compartilhem os nossos vídeos nas redes sociais. Deixe aí seu like se você gostou, se você se identifica com o nosso trabalho. Ajude a compartilhar nas redes sociais, para que muitas pessoas tenham acesso a esse conhecimento, tá? E qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários, a gente responde dentro do possível. A gente tem um Instagram também, que se chama Semente Exata, mesmo nome do canal. E que Deus abençoe a vida de todos nós. Amém.